Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. Eu vou ler dos versículos 1 a 12. Você pode acompanhar comigo através da sua Bíblia, em papel, no smartphone, no tablet, ou mesmo lá no telão, que o texto está sendo projetado para acompanhar aqueles que estiverem desprovidos. Diz assim o texto: estamos no tempo dos juízes ainda. Samuel é o último dos juízes. Ele é profeta de Deus. E nós estamos vendo aqui, nesse contexto, um momento difícil na história do povo de Deus. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Por quê? Porque a arca do Senhor tinha sido levada para o campo de batalha e os exércitos de Israel perderam a batalha. Ofni e Finéias, filhos de Eli, que era o sacerdote, morreram. E os filisteus, que eram os inimigos, eles tomaram a arca do concerto, a arca da aliança, aquela que ficava no santíssimo lugar, lá no tabernáculo. E eles levaram com eles para Filistéia, para o seu país. E ali os filisteus tiveram um problema sério, porque eles foram amaldiçoados com a presença da arca ali. Então eles entenderam que o Deus de Israel, que deixara Israel ser derrotado por eles, estava ofendido porque eles levaram a arca, que era chamada a arca da presença de Deus. Então eles colocam a arca sobre um carro de bois e deixa essa arca seguir para onde quisesse. E se a arca voltasse, se os bois levassem a arca de volta para a terra de Israel, é porque de fato Deus não queria a arca ali e eles ficariam livres. E assim aconteceu. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor.
Amados, após a arca do Senhor ter sido tomada pelos filisteus, como vemos em 1 Samuel capítulo 4, ela é deixada à sorte para retornar aos hebreus, aos israelitas, e ela vai ficar em 2 lugares depois disso. Primeiro, os bois a levam para Bet-Semes. Vemos isso no capítulo 6, versículo de 8 a 13 de 1 Samuel. Como prova de que era o Senhor que amaldiçoara os filisteus por terem-na profanado. Judá então legou Bet-Semes aos levitas, Judá diz, legou Bet-Semes aos levitas como cidade sacerdotal. Deus manda os bois levarem a arca, não para qualquer lugar, mandou levar a arca para onde havia sacerdotes. Os filisteus, eles foram amaldiçoados com úlceras. Eles colocaram a arca do Senhor lá no templo de Dagon. Dagon, o ídolo, amanheceu caído de frente para a arca, prostrado, quebrado. Os filisteus ficam aterrorizados. Eles dizem: olha, por mais que a gente tenha vencido o povo de Deus, o povo do Deus de Israel, o Deus de Israel, que não foi com eles na batalha e permitiu que a gente os vencesse, está zangado com a gente. Começaram a sofrer com pragas. Eles entenderam, é o Deus de Israel. Então eles dizem: como é que a gente vai fazer para que esse Deus tire de nós a maldição e a gente possa voltar a viver a vida da gente? Eles então fazem imagens de ratos, de úlceras, eles colocam em ouro e colocam na arca do concerto, colocam sobre um carro de bois e deixam o carro de bois ir, dizendo que o Deus de Israel conduza a arca da presença dele, porque no entendimento deles o Deus vivo se manifestava naquela arca, porque ela era chamada pelos hebreus, pelos israelitas, de a arca da presença de Deus. Por quê? Porque ela que ficava no santíssimo lugar, e quando Deus vinha e se manifestava para falar, para conversar com Moisés, uma nuvem descia naquele lugar onde ficava a arca. Por isso ela era chamada também de arca da presença. Agora a arca, então, naquele carro de boi, os bois estão indo, e para onde eles vão? Eles vão para Bet-Semes, que era uma cidade de levitas, era uma cidade de sacerdotes, e Bet-Semes fazia fronteira com a terra dos filisteus. Segundo lugar para onde essa arca vai é Kiriat Jearim, ou Gibeá, como nós vemos em 2 Samuel 6,4, onde vai ficar a casa de Abinadab, e lá a arca fica por 20 anos. Veja que em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 a 12, algumas coisas interessantes, importantes, e que da parte de Deus eu quero compartilhar com você hoje, porque é algo que Deus quer falar com você muito seriamente. Primeiro, a arca do Senhor não foi para qualquer lugar, ela foi para onde havia sacerdotes do Senhor. Irmãos, Deus está sempre em busca dos seus sacerdotes. A palavra de Deus diz para nós que vivemos hoje em nossos dias, que somos filhos do Deus vivo, pelos méritos de Jesus Cristo, que se fez sumo sacerdote por todos nós, e sacrifício vivo. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes do Deus vivo. Cada um de nós, hoje, somos aqueles que recebemos Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, e fomos tornados filhos de Deus. Por isso, nós fomos feitos sacerdotes do Deus vivo. Eu quero te perguntar: a presença de Deus tem se manifesto na sua casa? A
presença de Deus não vai para uma casa onde não há sacerdote, onde não há levita. Levita, diferente daquilo que muitos estão pregando por aí e tolamente falando pelos altares, chamando essa gente bonita que está aqui na frente, que estava tocando, que estava cantando, chamando de levita. Não existem levitas. Levitas eram os descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. Descendente de Jacó. Não existe mais levitas aqui. Essa turma bonita aqui, nenhum deles é levita. São cantores, são músicos, são servos do Deus vivo, mas são sacerdotes do Senhor também. Assim como todo aquele que recebeu Jesus como único e eterno suficiente Salvador. Eu quero falar para você que ainda não recebeu Jesus como único e eterno suficiente Salvador, e que muitas vezes diz: eu recebi uma bênção de Deus porque algo bom aconteceu a você. Vá ler a Bíblia Sagrada. Lá na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, fala a respeito de um homem, o nome dele é Cornélio. Ele era um centurião romano, mas ele era temente a Deus. Sendo temente a Deus, ele fazia obras que eram coerentes com aquilo que ele aprendeu dos judeus, que eram da religião que até então era a religião de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele, com temor desse Deus, ainda que sendo romano e um centurião, ele buscava fazer as boas obras que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ensinava que devia ser feito. Embora sendo romano e um centurião, alguém do exército de Roma, do império, que dominou sobre aquele povo de Judá, o povo de Israel, nos tempos de Jesus, aquele homem era temente a Deus. E Deus vem e manifesta a ele em sonho, visão, e diz para ele: vai procurar, manda procurar um discípulo de Jesus chamado Pedro, e pede para ele vir aqui. Enquanto isso, o Senhor também está se manifestando a Pedro, onde ele estava, para dizer: vão bater na sua porta, vá com aqueles homens. Pedro então vai à casa de Cornélio, e chegando na casa de Cornélio, um centurião romano, Pedro começa a falar de Jesus para aquele homem. E quando aquele homem, ouvindo falar de Jesus, ele se converte ao senhorio de Cristo, o Espírito Santo desce sobre eles naquela casa. Eles são tornados filhos de Deus, porque fizeram uma aliança com Jesus. Veja que ele era temente a Deus, mas até então isso só não era suficiente, porque ainda não tinha uma aliança com Jesus. Você pode ser alguém que é temente a Deus, você pode ser alguém que gosta de Deus, você pode ser alguém até que ama Deus, mas se não fez uma aliança com Deus, esse amor não é completo. Porque a presença gloriosa do Senhor precisa de um sacerdote, de um coração sacerdotal. Eu não estou falando de sacerdote como era Arão, eu não estou falando como sacerdote nem como Samuel. Eu estou falando de sacerdote, aquele que a si mesmo exerce o sacerdócio santo da consagração da sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, e em sua vida consagra o louvor, a adoração ao único que é devido, que é o Deus Todo-Poderoso. A arca não foi para qualquer lugar, a arca foi para a casa de levitas, a arca foi para a casa de sacerdotes do Deus vivo. Olha para quem está do teu lado e me ajuda aí para eu beber um golinho de água. Pergunta para ele: Deus está na tua casa hoje? Porque se na tua casa, que é você, não há lugar para a arca do Senhor, porque a arca do Senhor, a presença de Deus, precisa estar no lugar dela, então o Senhor não estará lá.
Não, eu aprendi, pastor, o senhor está falando uma besteira sem tamanho. Eu aprendi que a Bíblia diz que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Não, você aprendeu errado, porque Deus não é obrigado a estar onde Ele não quer. Ele é Deus, Ele só está onde Ele quer estar. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Eu ouso dizer a você que uma pessoa agora participando de uma rave, eu ouso dizer a você que uma pessoa agora em meio a outros que estão se drogando, se ela se arrepender, se ela sinceramente reconhecer que está em pecado, se ela reconhecer sinceramente que aquele lugar e aquilo que ela está fazendo ofende a Deus, ela tiver sincero arrependimento e se voltar para Deus, dizer: Deus, tem misericórdia de mim, eu ouvi falar de Jesus, mas eu estou aqui nesse lugar de miséria, eu estou nesse lugar de promiscuidade, eu estou nesse lugar de podridão, eu estou nesse lugar de perdição, mas eu estou arrependido, me perdoa. Deus se faz presente ali, apesar de ser aquele lugar. Por quê? Porque Ele encontrou um coração sacerdotal. Lá estava Jesus na cruz do Calvário. De um lado tinha um ladrão condenado à morte, um bandido. Do outro lado, um outro condenado à morte, um bandido, morrendo como ele, crucificado. À sua frente havia um grupo enorme de pessoas, vários que eram sacerdotes no templo da religião judaica, mas todos vazios da presença de Deus. E um daqueles bandidos crucificado com ele para morrer, olhando para ele, fala para o outro bandido: para de zombar dele, eu e você merecemos essa morte, eu e você merecemos esse castigo, mas ele não, que é inocente. Ele reconheceu que era pecador, ele reconheceu que merecia a morte. Então ele se volta para Jesus ao seu lado e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como o Messias prometido por Deus, ele reconhece Jesus como Salvador, e ele ouve de Jesus: ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. A presença de Deus requer um lugar apropriado para ela, e o lugar apropriado para Deus é um lar de sacerdote. Seu coração é um lar de sacerdote, tua casa é um lar de sacerdote. Tem muita gente que está recebendo coisas boas e dizendo: não, eu não preciso nem ir para a igreja, Deus me abençoou. Abençoou não, você está confundindo misericórdia com bênção. Mais uma coisa, o que você está recebendo pode não ser nem misericórdia nem bênção, pode ser algo que vem de Satanás. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está dominado pelo maligno. Sabe o que significa o mundo inteiro? As riquezas de todo o mundo estão na mão de quem? De pessoas que estão a serviço do diabo. E o papel dele aqui é roubar, matar e destruir. Fácil de você entender. Um traficante, lá no meio da onde ele está, ele não apenas destrói a vida dos garotos, fazendo eles se tornarem soldados do tráfico, vapor, soldados que empunham armas para ficar atirando contra a polícia e contra outras facções e contra milicianos. Não. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá embaixo, roubam um caminhão de carga de carne e leva para a favela, leva para a comunidade e faz o que? Distribui ou então vende a R$5 uma peça de 5 quilos. Quanto custa uma peça de carne de 5 quilos? E o que faz parecer que eles estão fazendo? Uma coisa boa. E quantos são aqueles que estão lá que ainda dizem assim: eles pelo menos fazem alguma coisa boa para a gente? O governo faz o quê? Satanás é assim. Ele apresenta coisas interessantes, ele faz coisas para levar as pessoas a se afastarem de Deus, e muitas vezes até dizendo que foi Deus.
Só que Deus, qual Deus? Tem muita gente que diz, não precisa disso não. Ó, Deus tem me abençoado. Mas qual Deus? Porque se o mundo inteiro está sob o domínio do diabo, ele tem poder para fazer muita coisa, inclusive para dar muita coisa para quem nem percebe, mas está servindo a ele, como Deus. Os bois levam a arca da presença do Senhor também para Kiriat Jearim, onde vai ficar na casa de Abinadab e permanece lá por 20 anos. Sabe o que acontece na casa de Abinadab? Bênção sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção, sobre bênção. Por quê? Porque onde a presença de Deus está, a bênção é estabelecida. Eles vivem a bênção da presença de Deus. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab. Mas sabe o que acontece? Olha lá o texto. Leia o versículo 1 e 2. 1 e 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Lá na casa de Abinadab ninguém lamentava, porque a presença de Deus estava ali. Mas em todo Israel o povo lamentava, o povo chorava, o povo apresentava a Deus a sua reclamação, o seu lamúrio por causa daquilo que estavam vivendo. Eles eram oprimidos pelos filisteus. 20 anos atrás, eles tinham sido oprimidos porque perderam a batalha. Saul, seu rei, morreu, os filhos dele morreram, os filhos do sumo sacerdote morreram, o sumo sacerdote Eli morreu. Agora a arca do Senhor está na casa de Abinadab, ele e sua família recebendo a bênção, e todo o resto do povo sofrendo e lamentando. Quanta carestia! Os filisteus tomam tudo da gente. A gente planta e quando vai colher eles vêm, roubam tudo, levam tudo da gente. Verso 2 diz: lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. E por que faziam isso? Eles lamentavam após o Senhor. Mas veja o que diz o verso 3 e 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Veja que lá na casa de Abinadab só existia a presença de Deus, mas o povo todo ficava chorando, indo para Deus, fazendo holocaustos, dizendo: Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, livra-nos, olha a opressão. Mas também tinham seus ídolos, aos quais eles iam recorrer. Tem gente que no domingo está num culto em algum lugar, numa igreja evangélica, ou talvez numa igreja católica, mas chega na segunda-feira, acende uma vela. Chega numa sexta-feira, acende uma vela vermelha. Entra no seu escritório, tem lá um Buda, a imagem de um Buda, onde coloca uma moedinha. Pega um galinho de arruda e coloca na orelha. Faz um negócio lá de uma fumaça para defumar a casa, para espantar os maus espíritos. Quem é o teu Deus, afinal? Quem é esse Deus que você diz é o meu Deus? Eles tinham o Deus, eles diziam: o meu Deus é o Deus de Israel. Mas também era Astarote, também era Baal. E quem era Astarote e Baal? Os deuses dos cananeus, dos povos em volta. Eu vejo crentes andando por aí, dizendo: eu sou crente, eu sou filho de Deus vivo. Domingo eu estava na igreja. Aí durante a semana estão usando roupas de Astarote e de Baal. Se vestem como Astarote e Baal manda vestir.
se comportam de acordo com aquilo que é a moda de Astarote e Baal. Não andam pela palavra de Deus somente. Eu vejo crentes em algumas igrejas que vão para o culto e dizem e cantam que só o Senhor é Deus. Mas Deus não é Deus e Senhor da sua língua. São fofoqueiros, são maledicentes, são roubadores, são defraudadores, são corruptos, compram coisa que não devia. Vestem roupa que não é original, é a pirata. Tem um gato na light, tem um gato na internet. Quem é esse Deus, afinal de contas, a quem diz servir? Aquele povo lamentava a sua sorte, lamentava porque havia desemprego, lamentava porque tinha traficante, lamentava porque tinha milícia, lamentava porque tinha problema, crise na sociedade, tá desgraça. Mas quem era o Deus deles? Com quem eles de verdade tinham aliança e compromisso? Eu quero te perguntar, não para você que está aqui, mas para você que está ouvindo pelas ondas da rádio, que é membro da igreja, devia estar na igreja, cultuando a Deus na igreja, mas ficou em casa por causa do frio. Quem é teu Deus? Quem é o Deus que você diz que é o teu Deus, que você diz que fez uma aliança com Ele e diz que Ele morreu na cruz por você? Ele morreu na cruz por você e você não teve a coragem. Aliás, você teve a coragem de ficar dentro de casa porque está frio. Porque o culto é transmitido para quem não é crente, ou para quem está enfermo e impossibilitado de ir à igreja, não para quem fica em casa porque está frio, porque choveu. Eles lamentavam a Deus. Eles foram confrontados por Samuel para se arrependerem e se congregarem todos lá em Mispá. Eles verdadeiramente fazem isso. Versículos 5 e 6 diz que eles são convocados por Samuel para abandonarem os ídolos aos quais eles apresentavam oferendas, aos quais eles também acorriam, e para eles se congregarem, se unirem, se juntarem. Eu quero te perguntar, hoje é domingo, hoje é dia do ajuntamento do povo de Deus na igreja. Você está me ouvindo pelas ondas da rádio, você ficou em casa? A palavra do Senhor diz: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ei, você ficou em casa porque você está impossibilitado de sair de casa, você está doente, está enfermo, quebrou a perna, não pode dirigir, não pode andar. É por isso que você ficou em casa. Não desliga a rádio não, continua ouvindo. Tenha coragem de continuar ouvindo. É por isso que você ficou em casa. Porque 2 ou mais reunidos em meu nome, isso está valendo para quem está participando pelas ondas da rádio? Sim, porque não pôde se juntar com os demais para ser a igreja de Cristo em unidade. Se você não pôde, creia, Jesus está aí com você, como está comigo aqui, com aqueles que estão aqui. Aleluia. Que você está reunido comigo e conosco aqui, em nome de Jesus. Mas se não foi essa a tua motivação, começa a se arrepender e pedir perdão a Deus agora. Aquele povo foi chamado por Samuel para se arrepender e se unir com os demais em Mispá, onde eles deveriam expressar arrependimento, confissão de pecado e celebrar um culto a Deus. Verso 3 diz: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ele diz: se é de todo o vosso coração que desejais voltar ao Senhor. Isso significa, se é que verdadeiramente vocês se arrependem de terem ficado em casa, se é que verdadeiramente vocês se arrependem de estarem vivendo com um pé na luz e um pé nas trevas.
Se é que verdadeiramente vocês se arrependem de não estarem vivendo com integridade a palavra de Deus que diz: sejam santos, porque eu sou santo. Eles então se reuniram, eles foram para Mispá para expressar arrependimento. E o que é que eles fazem? Verso 6 diz que eles derramaram água. Olha o verso 6: e congregaram-se em Mispá e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Por que é que derramaram água? Porque, queridos, derramamento de água é sinal de arrependimento. Mais tarde, o profeta Elias, ele também vai fazer isso, quando manda juntar lá os profetas de Baal e de Astarote. Eram mais de 400 lá no monte, e ele sozinho, ele diz: vocês façam um altar aí, imolem aí um cordeiro, façam aí o sacrifício de vocês, chamem aí pelo Deus de vocês. Eu vou fazer isso com o meu Deus, e o Deus que responder com fogo do céu e queimar a oferenda, esse seja o Deus de Israel. Os profetas de Baal e Astarote foram para lá, fizeram um altar, colocaram lá o boi esquartejado, colocaram tudo lá, esperando que fogo saísse. Eles fizeram lá todo o ritual deles, as feitiçarias, as coisas deles lá. Não aconteceu nada. Por fim eles se cortavam para chamar a atenção do Deus deles, e nada aconteceu. Elias então foi lá, pegou 12 pedras de um altar que já existia ao Deus vivo e que tinha sido destruído. Ele restaura aquele altar com as 12 pedras. Ele cava um poço, uma vala em volta de todo o altar, uma vala funda. Era tempo de escassez, era tempo de seca. O rei Acabe estava procurando água para satisfazer os cavalos do exército dele, para não morrerem, porque era a defesa que ele julgava ter para si e para o seu reino. Elias manda trazer água e enche aquele fosso de água. Ele pega ainda mais, ele pega água, ele joga em cima do altar, e ele vai orar e pedir a Deus, e Deus manda fogo do céu que consome o altar, consome a oferenda, lambe a água e faz a água evaporar com tudo. Água. Também ele, quando vai em busca da viúva, que Deus mandou que ele ficasse na casa dela, ele manda primeiro que ela busque um pouco de água para ele. Amados, por que disso? Porque aquela mulher, para dar água naquela época, que era a época de seca, de carestia, de fome na terra, a fome se dá pela escassez de água. Ele diz para ela: primeiro me traga um pouco de água. Por que de água? Porque água é um sinônimo de arrependimento, é símbolo de sacrifício a Deus. E antes do sacrifício é preciso ter uma coisa: expressão de arrependimento. Pode dizer para quem está ao teu lado: antes do sacrifício é preciso arrependimento. É por isso que você não pode, você pode, mas não deve. Por que pode? Porque todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Ninguém deve trazer oferta ao altar se for com o coração sujo, se for com as mãos impuras, se houver pecado, se houver mágoa, se houver ressentimento, se houver rancor. Em primeiro lugar deve haver confissão de pecado por arrependimento. O apóstolo Paulo diz: não participe da Santa Ceia sem primeiro você fazer teu autoexame, sem você olhar para dentro de si e ver que há pecado que precisa ser confessado, pedido perdão e verdadeiramente abandoná-lo. Aí sim você depois vai lá e participe
comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Antes de haver sacrifício, é preciso haver arrependimento, e arrependimento tem que ser demonstrado. Arrependimento de palavras não faz diferença nenhuma. Como é que foi o batismo de João de Batista? Lucas capítulo 3, versículo 3 diz que o batismo de João Batista era: arrependei-vos e sede batizados. Ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E como é que a pessoa demonstrava arrependimento? Sendo batizado. Você já foi batizado? Como demonstração verdadeira, tácita, plena, concreta, de que você reconheceu que é pecador, condenado à morte eterna, por estar separado eternamente de Deus, e por isto arrependido de viver assim, você fez uma aliança e recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, e para dar demonstração do teu arrependimento, você foi batizado para dar testemunho a todos a respeito do arrependimento de ter vivido e sido quem você era até então, porque senão está faltando o quê? Antes de sacrifício é preciso ter? Antes de sacrifício? Arrependimento. Então cutucão para quem está do teu lado assim, com carinho, e diz assim: está frio, mas se arrependa aí. Arrependimento e confissão de pecados, amados, gera libertação do jugo dos inimigos espirituais. Quem eram os filisteus? Eles eram a prefiguração de todos aqueles que verdadeiramente são os inimigos. Quem são? O diabo e os seus demônios. É por isso que a palavra do Senhor diz que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que operam no nosso meio. É preciso, para os inimigos espirituais saírem, fugirem, nós sermos libertos, que haja confissão de pecado, porque a confissão de pecado gera libertação do jugo dos inimigos espirituais. O inimigo sabe quando os ídolos são expulsos dos lares, os demônios têm que sair da cidade. Quer ver Belfort Roxo se tornar o melhor lugar da face do mundo? É só as pessoas que existem nessa terra, que dizem que são cristãos, que dizem que amam a Deus, façam aquilo que está lá em 2 Crônicas 7,14, que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender, confessar e pedir perdão dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, voltarei para eles a minha face e sararei a sua terra. Você quer ver sua cidade, você quer ver seu bairro, você quer ver sua rua ser transformada para melhor? É preciso haver arrependimento e confissão do pecado daqueles que dizem que amam a Deus. É preciso que abandonem Astarotes e Baal e fiquemos só com Deus. Samuel então faz o sacrifício expiatório, está lá no verso 9. Por quê? Porque é preciso que haja atitude que demonstre arrependimento. Verso 9 diz: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu: ei, hoje você não precisa de um pastor como sacerdote sobre a tua vida, porque isso não é bíblico. Nós estamos no tempo do Novo Testamento, nós estamos no tempo da graça. Não é o pastor, o sacerdote, como alguns falam e pregam por aí, falando a respeito de si mesmos, para se colocarem numa posição de supremacia quanto aos demais. Não. Cada um de nós
somos sacerdotes sobre nós mesmos. Nós precisamos apenas de Jesus, o único mediador entre nós e o Pai. Nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus, que se fez sacrifício vivo por nós, para expiação do nosso pecado. Mas ouça isso: é preciso atitude que demonstre arrependimento. Sabe por que o crente deve vir e trazer a sua oferta de adoração ao Senhor? Porque a oferta, ela demonstra que este é reconhecido de que é pecador, é incompetente, não pode viver nesse mundo que está sob o domínio do diabo, se o poder de Deus não for com ele, não for com ela. Preciso do meu Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que eu adoro. Porque a adoração, ela é a atitude que demonstra fé, compromisso, aliança com Deus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. E o que Deus fez? Entrou em defesa dos israelitas e derrota os filisteus, como nós vimos no versículo 10 e 11. Mas eu quero te chamar a atenção para alguma coisa antes. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Verso 10: mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Deus, ou dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Deus entra com providência. O exército filisteu que vem contra eles entra em confusão. E quando os israelitas veem que o exército dos filisteus ficaram em confusão, eles foram tomados de coragem e entraram na batalha e arrebentaram contra os filisteus. Amados, o povo ficou 20 anos dirigindo lamentações ao Senhor, como nós vimos no verso 2. Mas continuavam oprimidos debaixo do jugo dos filisteus. Eles davam a Deus todas as suas lamentações, mas honravam seus ídolos, os deuses estranhos, Baalins e Astarotes. Tem gente que hoje está fazendo festa, aniversário, casamento, o que seja, gasta uma grana preta para aparecer para as outras pessoas, mas nunca honraram o seu Deus com uma oferta de tal envergadura, com uma demonstração de tal envergadura. Tem muita gente que diz que é crente, vem trazer para Deus algo que diz que é a sua adoração, mas fica andando por aí com roupa de marca caríssima, enquanto tem tanta gente morrendo de fome. Algum problema, pastor, de andar com roupa de marca? Não tenho nada contra a marca, mas Deus tem contra a vaidade. Porque você precisa de uma roupa bonita, você não precisa de uma roupa de marca. Você precisa de uma roupa boa, você não precisa de uma roupa com vaidade. Você não precisa, minha linda, de uma bolsa que custa 3, 4, 5, 10, 30 mil reais para você parecer que faz parte daquela estirpe, daquele grupo de pessoas mais favorecidos. Você precisa de uma bolsa bonita e uma bolsa funcional para você. E aquilo que você iria dar para pagar aquela bolsa de 15, de 20, 30 mil, de 5 mil reais, você poderia comprar uma de 500, e com aquilo que você compraria aquela bolsa, ajudar através da igreja, a abençoar a vida de muita gente carente, a sustentar muitos missionários que estão no campo missionário, tendo deixado tudo, enquanto certos crentes estão por aí, andando em panos de marca, que custaram fortunas, e missionários que deixaram famílias, deixaram queridos, deixaram sua vida aqui, e foram para lugares inóspitos, como está lá o pastor João Luiz Melo Sá, ou Samelo, com sua família lá em Portugal, em Porto, falando de Jesus para pessoas, deixando colegas, amigos, familiares, pessoas queridas, um ambiente, uma estrutura de vida, um padrão de vida que tinham aqui.
para alguns crentes que dizem que amam a Deus estarem gastando uma fortuna em coisas de marca, astarotes e baalins. Porque o que é adoração? É consagrar algo à entidade. Quem é que está prevalecendo no lugar de Deus aqui? O dono daquela marca. E o dono daquela marca é um crente que está pegando aquele dinheiro, ele é dizimista, ele é ofertante? Via de regra, não. E ainda que fosse, também ele estaria errado, porque está insuflando a vaidade, que é pecado. Vaidade não é querer andar bonita não, viu, minha princesa? Vaidade não é andar bonito não, tá, meu príncipe? Ok? Vaidade, que é pecado, é querer parecer, querer ser mais. Foi isso que o pecado de Adão e Eva. Eles quiseram ser quem eles não podiam. Eles quiseram ter o que não podiam. Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você ficará igual a ele. Deus sabe que o dia que você comprar aquela bolsa daquela marca caríssima, você ficará parecendo como as da Socialite. Você passará a ser parte de um círculo limitado de pessoas que são as bem-sucedidas. Você sabe por que se zombou tanto dos chamados emergentes? Eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Sabe o que é o bairro do Recreio dos Bandeirantes? É o bairro dos emergentes. O que tem de gente que morava na Baixada Fluminense e que depois de se tornar empresário, ganhar um dinheirinho, melhorar um pouco de vida, meteu o pé daqui e foi morar no Recreio dos Bandeirantes. Por quê? Porque o Recreio dos Bandeirantes é perto da Barra da Tijuca. E Barra da Tijuca é o quê? Um dos lugares mais caros para se morar hoje no Rio de Janeiro. E quem são os emergentes? São muitos ex-moradores da Baixada Fluminense. Um dia desse eu entrei numa loja no Barra Shopping com a Flávia, estávamos numa loja. Aí encontrei uma pessoa que vem a ser parente de uma pessoa crente. Sabe de onde eles eram? Da Baixada Fluminense. Mas hoje está cheio da grana, muito rico. E eu, querendo ser simpático: olá, como vai? Tudo bem? Você é irmã de fulana, não é? Sim. Não sei se lembra de mim, eu sou o pastor Cláudio Barroso. Eu sou... o senhor que é o pastor lá da Baixada, né? Eu disse: não, eu sou pastor de Belfor Roxo. Não é da Baixada não, é um pouquinho pior, é Belfor Roxo. Falou com tanta empáfia, era uma loja um pouco mais conceituada nesse contexto de vaidade. Olhou para mim de cima e baixo: é você que é o pastor lá da Baixada, né? Eu disse: não, eu sou pastor da primeira igreja batista em Belfor Roxo. A conversa acabou ali. Eu fiquei sem assunto para continuar a conversar com ela, porque com a cara fechada que ela estava, ela ficou. Mas se eu chegasse ali todo de não sei quem 15, não sei quem lá 18, não sei quem lá 20, se a Flávia, minha esposa, estivesse com uma bolsa de não sei quem, o seu do Tom, sei lá, talvez um sorriso: olá, como vai? Mas eu era o pastor da Baixada. Isso é vaidade, que faz ser pecado, que leva pessoas a se acharem melhor que outras pessoas, que segrega, que discrimina porque é preto, discrimina porque é pobre, discrimina porque é branco, discrimina porque é crente, discrimina porque é homossexual, discrimina. Isso é pecado, isso é vaidade.
Ei, o povo ficou 20 anos dirigindo lamentações ao Senhor, mas continuavam oprimidos debaixo do jugo dos filisteus. Eles davam a Deus todas as suas lamentações, mas honravam seus ídolos, os deuses estranhos, os baalins, as astarotes, as roupas de marca. Os ídolos de hoje, quais são? Crentes que deixam de ir à igreja para cultuar a Deus, porque tem aquela corrida que está lá não sei aonde, e eu preciso ver o que aquele corredor, que não é nem brasileiro, quem deixa de... Não, mas é o Flamengo que vai jogar hoje contra o Vasco da Gama, aí ferrou. Chega na igreja, tem meia dúzia. Flamengo é a maior torcida do Brasil? Difícil. Vai chegar na igreja, tem meia dúzia lá que não é flamenguista. Se tiver, é crente. Vascaína é a segunda maior torcida do Brasil, do Rio de Janeiro, pronto. Mas é pecado, é balim, é astarote, e depois vai para a igreja para chorar porque está desempregado, porque está passando dificuldade, porque tem problema, porque está com crise. Eles davam a Deus todas as suas lamentações, mas honravam seus ídolos. Eles adoravam a Deus além do Deus vivo, também a Baal, a Astarote, que eram deuses ligados à fertilidade, à provisão da terra e à guerra. Tudo que o povo recebia em troca era esterilidade, escassez e derrota nas guerras. Eles apresentavam a Deus tristeza, eles apresentavam a Deus murmuração, eles apresentavam a Deus o choro e a lamentação, mas davam as suas oferendas aos Baalins e Astarotes. Quanta vez você foi à igreja de Cristo, veio para apresentar a Deus um culto, não trouxe nada. A palavra de Deus diz: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Aí durante a semana não falta dinheiro para parar naquele botequim, para ficar de conversa fiada com a mesa de bar. Ele não apresentou nada ao Senhor como adoração. Não tem em si mesmo um coração sacerdotal. O sacerdote é aquele que apresenta a oferenda. E a presença de Deus vai para onde tem sacerdote. Amados, a história mudou quando eles deram ouvidos ao profeta Samuel. Verso 3: eles se uniram como congregação. Há poder na unidade, há sinergia na unidade, há concordância na unidade. A unidade, a comunhão chamou a atenção do inimigo. Ouça isso. Quando eles ouviram a palavra de Deus, quando eles reconheceram o seu pecado, quando eles se arrependeram, quando eles obedeceram a palavra de Deus pelo profeta Samuel e foram se congregar, eles foram para a igreja. Você saiu de casa, você ouviu o chamado de Deus, você veio ser a igreja de Cristo, você veio para cultuar a Deus. Pode esperar que o diabo está preparado lá fora contra você. Eles saíram, eles se uniram, eles se arrependeram, eles se congregaram num lugar só. Amados, a unidade, a comunhão chama a atenção do diabo, porque quando o povo se junta para honrar a Deus, o inimigo fica incomodado. Então não acho estranho se você chegar amanhã no teu trabalho, na tua empresa, e teu chefe está lá igual o cachorro doido querendo uma canela para morder, e é a sua. Não vá dar uma de ignorante para dizer: eu não entendi, ontem eu estava na igreja, o culto foi uma bênção, eu senti uma presença de Deus, e agora eu chego aqui no trabalho, tem essa desgraceira toda? Não entendi nada. Cadê Deus? Cadê Deus? Deus está aí mesmo, meu irmão. É por isso que o pau vai quebrar. O povo do mundo não faz abaixo-assinado para acabar com o baile funk. Você já viu isso? Mas se junta e processa a igreja por perturbação da ordem, porque tem um pastor lá que está fazendo um culto e o culto demorou além do que devia. É assim ou não é? Em frente à minha casa tinha uma igreja. Eles alugaram uma casa e era uma igreja.
Domingo tinha culto, sexta-feira tinha reunião de oração. E os irmãozinhos lá eram fervorosos. Que lá da minha casa, no meu apartamento, eu via a oração dos irmãozinhos. Lá daquela casa que era assim, o apartamento, nosso prédio está aqui de frente para a rua, meu apartamento está de frente para a rua. Que é uma rua sem saída. Tem 2 escolas na frente da minha casa. Uma delas é que a Beatriz estuda. E a última casa do lado de lá era a casa onde ficava a igreja. Em frente à casa tem 2 casas. Uma das casas, que é a última casa, é de um vizinho lá, um senhor já de certa idade, mas um homem, sabe, fortão, altão, homem de 2 metros de altura, o cara. Um dia, assim que eu fui para lá, Beatriz está andando de bicicleta ali na rua, e eu estava andando de bicicleta na rua. A Bia andando de bicicleta na rua, eram umas 8 horas da noite. Amor, a gente faz isso hoje? De jeito nenhum. Isso tem menos de 2 anos. A Beatriz estava andando de bicicleta 8 horas da noite na rua. Você deixa seu filho fazer isso aí na sua? Ela fazia. Aí eu vejo aquele vizinho, aí eu puxo assunto com ele. Ô vizinho, como vai? Tudo bem? Opa, eu sou crente de Jesus, eu tenho que falar de Jesus. Para falar de Jesus, eu tenho que conhecer as pessoas. E bato papo para lá, e bato papo para cá, e não me apresentei como pastor, não. Vamos deixar essa notícia para depois. Vamos fazer amizade primeiro, depois te dar essa notícia. E bato papo para lá e bato papo para cá, e ele já está ficando, poxa, já está conversando um monte de coisa, já começou a contar sobre a família dele, falou, opa, está ficando bom o negócio. Daqui a pouco os irmãozinhos lá dentro começam a cantar. Aí ele começa, rapaz, porque esses crente, eu já chamei esse pastor, eu já falei para ele, teu Deus é surdo, por que vocês precisam gritar tanto aí? Porque essa coisa que me incomoda, isso tira a minha tranquilidade, que eu estou vendo a televisão lá e eu tenho que fechar a casa toda, porque esse som desses crentes entra pela minha casa. E eu estou ouvindo e falei, agora que ele não vai saber que eu sou pastor tão cedo. Enquanto aquele vizinho pôde, ele perturbou para a igreja fechar. O dono daquela casa, por fim, crescendo o olho por causa do aluguel, porque o bairro, a casa, é um casarão, um lugar ali. Se ele vender aquele terreno, constrói-se um prédio ali, ele ganha uma grana. E ali já quase não tem mais casa. Tudo quanto é terreno ali, quase todos é um prédio. Venceu o contrato, ele fez uma oferta de renovação do contrato para aquele pastor que não tinha como a igreja pagar. Foi para não ficar mais a igreja ali. E aquele cara e o vizinho, entendeu? Amigos. O que aconteceu? A igreja precisou sair dali. Irmãos, a igreja saiu dali. Sabe o que passou a acontecer? Minha vizinha, morando no andar de cima, à tarde, ela chama um Uber, a câmera filmando. 2 rapazes vêm só de short e chinelo, sem camisa. O Uber vai até o fim da rua, faz o balão, para em frente ao nosso prédio. Ela sai da portaria, abre o portão, vai entrar no Uber. Quando ela vai entrar no Uber, os 2 rapazes que estavam vindo, sabe aquele negócio? O cara estava no lugar errado, na hora errada. E os bandidos na hora certa. Tirou de dentro do short uma arma, rendeu o rapaz do Uber e a menina, roubou tudo deles, levou tudo e foi embora. Nossa rua e aquele lugar ali começou a ser um lugar de risco. Mas enquanto aquela igreja estava lá, a gente não ouvia falar nada. A gente ouvia falar assim, lá na Genaro aconteceu não sei o que, lá na Bem-vindo aconteceu não sei o que, lá no sei aonde, no terreno aconteceu não sei o que, mas ali não acontecia nada. 8 horas da noite, a minha filhinha andava de bicicleta. 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite, eu estava chegando, eu via as pessoas passeando com seus cachorros. Hoje eu chego 7 horas da noite, parece que é cemitério. Ninguém anda mais na rua.
Por quê? Tirar a presença da glória de Deus dali. Quantos vizinhos também não reclamavam? É mesmo, né? Mas o pessoal lá, esses crentes, quando eu me mudei para lá, tinha um rapaz, ele era homossexual, era meu vizinho de janela e vizinho de porta. Se tinha um camarada que eu fiz questão de ser amigo dele, foi ele. Sabe por quê? Porque todo mundo diz que pastor é inimigo de homossexual, não é assim ou não é? Eu ganhei a amizade daquele moço, eu ganhei o respeito daquele moço, enquanto ele estava morando ali, cara, gente boa, e ele sabia que eu era pastor, e eu me apresentei como pastor para ele. Ele vai saber que eu sou pastor de primeira. Aí ele se mudou, porque ele estava meio enjoado com aquilo ali e tal, queria sair dali, ele mudou dali, foi morar uma outra pessoa no lugar. Uma mulher, uma senhora. Primeira coisa que ela faz quando ela vai para lá, debaixo da nossa janela no térreo, está conversando, e minha esposa está na cozinha, né? E aí ela está querendo saber quem são os vizinhos. E o zelador do prédio diz: aqui em frente da janela, só que mora ali é um pastor. Ela diz: ih, pastor, é? Como é que foi que ela falou? Deus me livre, eu detesto crente. É assim, irmãos. As pessoas não querem ter a presença de Deus. Ei! Você quer que as coisas mudem? É preciso trazer a presença de Deus para a sua vida. É preciso trazer a presença de Deus. A história mudou quando eles deram ouvidos ao profeta Samuel. E quando eles se uniram, quando eles se reuniram, a comunhão chamou a atenção do inimigo, porque quando o povo se junta para honrar a Deus, o inimigo fica incomodado. Mas a gente não faz abaixo-assinado, né, para incomodar os outros. Mas para incomodar a igreja faz. O povo ficou com medo dos filisteus. A chave do texto são os versículos 9 e 10. Leia comigo bem forte, versículo 9 e 10. Vou pedir para vocês lerem bem alto, por favor. 9 e 10. Como é que diz lá? Então... Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não tenha medo do inimigo se você tem um coração de sacerdote. Honre a Deus, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a Deus e vá ser a igreja de Cristo, onde a igreja de Cristo está, onde você disse: eu sou filho de Deus e me comprometo com o corpo de Cristo para me unir a ela no propósito de trazer pessoas para Jesus. Não tenha medo do inimigo, porque toda vez que você vier ao culto e você adorar sincerosamente ao Senhor, o inimigo vai ficar incomodado, ou o capeta vai trabalhar até dentro da tua casa com aqueles que ficaram lá e que ainda não têm o Senhor. Quando você chegar lá, chega lá igual um cordeirinho de Jesus. Você vai botar o pé em casa e a tua mulher está igual o cão chupando manga, chama ela de meu amor. Você vai chegar em casa, teu marido está botando fogo pelas ventas, diga para ele: oi meu amor, estava lá na igreja, mas que bom chegar aqui e encontrar você. A palavra de Deus diz: não confronta o mal com o mal, não, vença o mal com o bem, porque o poder do Senhor será contigo, porque maior é aquele que estará contigo do que aquele que está no mundo. Ei, quando o profeta apresentou o sacrifício, Deus respondeu com vitória. Por quê?
porque o sacrifício estanca o sofrimento. Eles estavam apresentando os sacrifícios a deuses estranhos e apresentando a Deus as suas lamentações. Quantas vezes você veio para a igreja só para trazer para Deus: Senhor, olha a cura que eu preciso, Senhor, olha o desemprego que eu estou vendo, Senhor, olha a minha mulher que é o cão chupando manga, e nada muda na tua vida, e você sai dali e vai viver o seu dia a dia honrando a Baalins e Astarotes. O povo, 20 anos, oferecia a Deus lamentações, mas quando eles ofereceram a Deus o seu coração voltado para Ele, quando eles se consagraram ao Senhor, quando eles em arrependimento buscaram viver santidade ao Senhor, quando eles se reuniram para obedecer ao Senhor, o Senhor entrou com providência, porque o sacrifício operou e opera a libertação. Foi o sacrifício de Jesus naquela cruz que operou a libertação para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Deus respondeu com vitória quando eles apresentaram o sacrifício, porque o sacrifício estanca o sofrimento. Quer acabar com o sofrimento? Sacrifica para Deus. Coloca a sua vida no altar. Foi o sacrifício do Cordeiro que tirou o povo da escravidão do Egito, lembra disso? Êxodo 12, verso 13. Foi o sacrifício do Cordeiro Jesus que nos libertou da escravidão do pecado, nos livrou da morte eterna, nos deu salvação e a vida eterna. Foi o sacrifício da adoração daquele povo que se arrependeu e se voltou para o Senhor, que estancou o sofrimento deles e num só dia lhes deu a libertação de todo aquele povo opressor que há décadas os oprimia. Pensa nisso. Você está sofrendo opressão, está reclamando a Deus e oferecendo a Ele o seu lamento, mas quando você sai do culto, continua a viver a mesma vida de sempre, sem deixar o pecado. Vai continuar no sofrimento. Muda isso hoje. Ofereça o sacrifício do teu coração arrependido, confessando e abandonando o pecado, consagrando ao Senhor em sacrifício a tua vida, recebendo a Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, e fazendo Ele Senhor da tua vida. Aquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero falar com você que está me ouvindo pelas ondas da rádio. Você que tem dito, repetindo o que Satanás tem falado para você. Você é dizimista, você é ofertante, mas mais do que teu dinheiro sem você não vale nada para Deus. Teu dinheiro sem tua vida presente não vale nada para Deus, a menos que você seja um aleijado que não possa sair da cama, a menos que você esteja enfermo e impossibilitado de sair e ser igreja do Senhor, a menos que você tenha uma limitação física que te impeça de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Mas se você agora reconhecer, confessar, pedir perdão para Deus e tomar uma posição diferente e buscar a sua igreja, seja esta aqui ou outra, e viver a verdade de uma vida no altar do Senhor, o sacrifício estanca o sofrimento. Mas pastor, Jesus já fez todo o sacrifício na cruz para a salvação e vida eterna, mas você ainda não foi para o céu, você ainda está vivendo nessa terra. Então sacrifique os relacionamentos errados que você está vivendo, para viver pela santidade para Deus. Sacrifique as coisas erradas que você colocou na sua vida, destrua elas para viver em santidade para o Senhor. Sacrifique essa religiosidade cômoda que diz que você pode ficar em casa, não precisa ir à igreja, não precisa estar na igreja, não precisa ser igreja. Sacrifique a arrogância, a petulância, a prepotência, a rebeldia, a autossuficiência, a soberba. Sacrifique, coloque tua vida no altar do Senhor. O sacrifício estanca o sofrimento.
Se você quer parar de sofrer, sacrifique. Entrega a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Pastor, mas eu conheço tanto crente fiel, honrado, santo, que passa por dificuldades. É verdade. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas ele disse também: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que significa isso? Eu estou convosco todos os dias. Vocês vão passar por isso. Vocês não vão ficar nisso. E aquele que é sacerdote do Senhor, sacerdotisa do Senhor, atrai a presença do Senhor para a sua casa, para a sua vida, para o seu lar. Você tem alguém aqui que nessa noite quer dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha vida. Senhor, eu quero hoje consertar a minha vida. Senhor, eu fiquei em casa quando eu deveria ter ido à igreja. Eu deveria ser a igreja do Senhor hoje. Eu quero te pedir perdão. Aí onde você está, na sua casa, onde quer que esteja, fala com Deus, confessa, pede perdão ao Senhor. Se você está aqui, faça o mesmo. Sacrifique. Adore o Senhor.